Deus seja louvado. Título desta mensagem: Jesus e os anjos. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio de seu Filho. Foi por meio dele que Deus criou o universo e ele foi escolhido por Deus para herdar todas as coisas. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e, depois de ter purificado os homens dos seus pecados, sentou-se no céu, à direita de Deus Todo-Poderoso. O Filho se tornou mais importante do que os anjos, e por isso Deus lhe deu um nome superior ao nome deles. Porque Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é meu filho. Hoje eu me tornei seu pai. E também Deus nunca disse a nenhum anjo: eu serei teu pai e você será meu filho. Quando Deus enviou ao mundo o seu primogênito filho, ele também disse que todos os anjos de Deus o adorem. E a respeito dos anjos, Deus disse: Deus faz que os seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chamas de fogo. Porém, a respeito do Filho, ele disse: teu trono, ó Deus, vai durar para sempre. Tu governarás e o teu reino com justiça. Amas o que é justo e odeias o mal. É por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber honra muito maior do que a teus companheiros. Ele também disse: tu, Senhor, no princípio criaste a terra e com tuas próprias mãos fizeste os céus. Eles desaparecerão, mas tu viverás para sempre. Ficarão velhos como roupa, tu os dobrarás como um casaco, e serão trocados como roupa, mas tu és sempre o mesmo, e nunca ficarás velho. Deus nunca disse a nenhum dos anjos: sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus e são mandados para ajudar os que vão receber a salvação. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Ficou provado que a mensagem que foi dada pelos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguiram, nem a obedeceram, receberam o castigo que mereciam. Portanto, como é que nós escaparemos se desprezarmos tão grande salvação? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou esta salvação
E depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, Deus juntou seu testemunho ao deles, fazendo sinais de poder e maravilhas e muitos tipos de milagres. E distribuiu também o dom do Espírito Santo de acordo com a sua vontade. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo que eles iam criar. O mundo do que estamos falando, ao contrário, numa parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma que é o homem, ó Deus, para que penses nele, que é um simples homem para que te preocupes com ele. Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. E tu lhe deste glória e honra que pertence a um rei. E lhe deste poder para governar todas as coisas. E quando se diz que Deus deu poder ao homem para governar todas as coisas, isto quer dizer que é tudo mesmo. Porém, não vemos o homem governando hoje todas as coisas, mas nós vemos Jesus. E por um pouco de tempo ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, morresse por todos os homens. Agora nós vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que sofreu. Todas as coisas existem para Deus e por meio dele, e ele quer que todos os seus filhos participem de sua glória. E por isso era necessário que Deus tornasse Jesus perfeito por meio de sofrimentos, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica os homens dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. E é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, como ele disse: ó Deus, eu falarei de ti aos meus irmãos e cantarei hinos a ti diante de toda a congregação. E diz também: eu confiarei nele. E diz ainda: aqui estou com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou como eles e participou da natureza humana deles. Fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. E também para libertar os que a vida toda ficaram escravos por causa do medo da morte. E é claro que ele não veio para ajudar os anjos. Ao contrário, como diz as Escrituras Sagradas, veio para ajudar os descendentes de Abraão. Isto quer dizer que foi necessário que Jesus se tornasse em tudo como os seus irmãos, para ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel em seu serviço a Deus. E isto para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, porque ele mesmo foi tentado e sofreu. Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus mandou para ser o grande sacerdote da nossa fé.
que professamos, porque ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço. Assim como Moisés foi fiel em todo o seu trabalho, em toda a casa de Deus. Quem constrói uma casa recebe mais honra do que a própria casa. Assim também Jesus merece muito mais glória do que Moisés. E é claro que cada casa é construída por alguém, e Deus é o construtor de todas as coisas. E Moisés foi fiel em seu trabalho e em toda a sua casa. Bendito é o nome do Senhor. Em toda a casa de Deus, Moisés foi fiel. Ele foi servo dedicado e falou de coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Jesus Cristo é fiel como filho responsável pela casa de Deus. E nós seremos sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele. E no dia em que eles puseram à prova no deserto. E Deus disse ali aos antepassados de vocês, me tentaram e me puseram à prova. Embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. E assim diz Deus. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse, eles são sempre maus em suas maneiras de pensar. E nunca aprenderam os meus caminhos. E eu fiquei zangado e fiz um juramento, diz Deus. Eles nunca entrarão para descansar comigo. Meus irmãos, queridos, cuidado para que nenhum de vocês tenha coração tão mau e incrédulo que o leve a se afastar do Deus vivo. Ao contrário, animem-se uns aos outros, enquanto a palavra hoje das Escrituras Sagradas se aplica a nós. Façam isto a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado e nem dureza do seu coração. Porque se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos em tudo em Cristo, desde o princípio, então seremos seus companheiros. E é isto que as Escrituras Sagradas dizem, se vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como seus antepassados foram, quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos que Moisés tirou do Egito. E com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez o juramento? Bendito é o nome do Senhor. Eles nunca entrarão para descansar comigo. Estava falando dos que se revoltaram, portanto, vemos que eles não puderam entrar na terra prometida porque não creram. Deus nos deixou a promessa de que podemos entrar e descansar com Ele,
Tenhamos muito cuidado para que nenhum de vocês seja impedido de entrar naquele repouso, naquele descanso. Porque assim como eles ouviram, também nós ouvimos as boas novas do Evangelho. Eles ouviram a mensagem, porém ela não serviu para mais nada. Porque quando a ouviram, não receberam com fé. Portanto, nós os que cremos, entramos e descansamos com Deus, como Ele mesmo disse. Eu estava zangado e fiz este juramento. Eles nunca entrarão para descansar comigo. Ele disse isto embora o seu trabalho já estivesse terminado desde que criou o mundo. Porque em alguma parte das Escrituras Sagradas está escrito assim a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todos os seus trabalhos. E o mesmo assunto é repetido. Eles nunca entrarão para descansar comigo. Aqueles que foram os primeiros a ouvir as boas novas não entraram para descansar com Deus, porque não creram. Portanto, há outros que vão entrar e descansar com Ele. A prova disso é que Deus escolhe outro dia chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Ora, se Josué tivesse guiado o povo para esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Porque quem entrar e descansar com Deus, repousará de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou do seu trabalho. Portanto, prezados irmãos, façamos tudo, façamos tudo para entrar e descansar com Deus. E que nenhum de nós endureça, desobedeça a Deus como eles desobedeceram e por isso não conseguiram entrar. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto onde a alma e o espírito se encontram e até onde as juntas e medulas se tocam. E ele julga os desejos e pensamentos dos corações humanos. E não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que temos de prestar conta. Bendito é o nome do Senhor. Portanto, prezados e queridos irmãos, que esta mensagem, guiada por Deus, possa penetrar em cada coração, para que possamos cada dia mais ser fiel a Deus, na esperança de um dia entrar na sua glória para viver e servir o Senhor eternamente. Deus, por Jesus Cristo, seja em eterno glorificado.